Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à audiência pública que trata sobre o plano diretor. Vamos fazer a composição da mesa com os membros da comissão temporária de acompanhamento, avaliação e tramitação do plano diretor. Davi Inácio Nazário, que está aqui ao meu lado, é o presidente dessa comissão. Chamamos aqui também a vereadora Silvia Mendes, o vereador Jairo Manuel da Silveira, Edson Freitas da Silva e Tamara Olóide da Silva. Por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. O plano diretor, né, como todo mundo sabe, né, há muitos anos para ser discutido, então, hoje vai ser debatido aqui nessa casa. A condução dessa audiência pública será feita pelo presidente da comissão temporária de acompanhamento, avaliação e tramitação do plano diretor, o vereador Davi Inácio Nazário. Nesse momento, eu passo a palavra e a condução de toda a audiência ao vereador Davi Inácio Nazário. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos novamente. Nesse dia 30 de novembro de 2023, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos dos trabalhos de audiência pública para análise do projeto de lei que compõe o plano diretor da ISARA. Destes projetos, PL-CPE número 04 de 2018, dispõe sobre as diretrizes gerais da política urbana e sobre o plano diretor de desenvolvimento integrado do município de Içara ou plano diretor e da outras providências. PL-CPE 8 de 2023, dispõe sobre o Código de Obras do município de Içara e revoga a Lei número 841 de 2 de janeiro de 1991. PL-CPE 9 de 2023, dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo de Içara, revoga a Lei número 842 de 2 de janeiro de 1991. E quarto, PL-CPE 10 de 2023, dispõe sobre a lei da outorga onerosa no município de Içara. Do regulamento, muito importante prestar atenção quanto a isso. Terá espaço de até 60 minutos para a exposição da proposta que trata do projeto acima citados. O Vitor terá 60 minutos para explanar sobre o projeto. As pessoas que quiserem se manifestar deverão efetuar a prévia inscrição em momento oportuno após a explanação do projeto e terão até 3 minutos para efetuarem a pergunta e serão chamadas por ordem de inscrição até esgotar o tempo disponibilizado. O tempo disponibilizado será de até 45 minutos. Os vereadores que quiserem se manifestar após findadas as perguntas e findados os 45 minutos terão um espaço de 3 minutos cada um. E, por último, as considerações finais e o encerramento. Então, portanto, Vitor, a palavra está contigo. Tem 60 minutos. Uma boa noite a todos. Então, só para me apresentar, eu sou o Vitor Rovares Gomes, sou arquiteto urbanista e fui contratado para fazer a parte do auxílio técnico para o encerramento do plano junto aqui na Câmara. Então, nosso trabalho foi assessorar os vereadores no que entendimento de dúvidas, no desenvolvimento, às vezes, de algum argumento, alguma coisa, auxiliar mesmo naquilo que eles pretendiam desenvolver para o plano, naquilo que eles pretendiam retificar. Então, as leis que vão ser tratadas na nossa audiência, como o Davi já citou, são as leis 4, 8, 9 e 10, que vão dispor sobre o próprio plano diretor e também sobre tudo aquilo que engloba o plano diretor, como o Código de Obras, a lei de zoneamento. Então, essa lei que vai dizer quantos pavimentos eu posso construir no terreno, essa lei que vai dizer qual a minha taxa de ocupação, qual o meu índice de aproveitamento, que são tudo fatores que são utilizados para poder construir mesmo, para desenvolver desde um empreendimento maior até uma própria casa. Então, iniciando ali pelo nosso mapa do perímetro urbano, nós vamos ter aqui o mapa que apresenta o... Deixa eu só trocar a tela aqui para...
Então aqui nós vamos ter o novo mapa do perímetro urbano da cidade, né? Toda essa parte que está em cinza escuro, ela vai ser considerada como como área urbana, sendo ela área urbana é passível de tanto de parcelamento de solo quanto também de construção. E daí nós teremos a seguir um outro mapa que vai ser o mapa de zoneamento, uso e ocupação do solo, que esse mapa ele vai dizer o que pode ser feito naquele zoneamento, né? Então, uma das diretrizes levadas desde 2014, quando esse plano se iniciou a sua discussão, foi a de redução do perímetro urbano. Então, hoje, Sara tem um perímetro urbano extremamente grande, extremamente espalhado, que faz com que a ocupação do município e o desenvolvimento do município ele se torne de uma forma desordenada, de uma forma que não é condizente com um bom urbanismo, com um bom desenvolvimento da cidade. Então, o princípio, uma das principais diretrizes foi fazer um enxugamento desse perímetro urbano para que a cidade possa, então, ter um ponto de desenvolvimento para depois se alastrando. Tudo que está em branco, ele fica como zona rural, então, permanecendo como áreas que não são possíveis de parcelamento de solo. Depois do mapa de perímetro urbano, nós apresentamos um outro anexo da lei, que é o mapa de zoneamento. Então, este mapa colorido é o mapa que vai dizer o que cada região da cidade, o que cada setor da cidade vai ter a sua vocação. Nós desenvolvemos, desde 2014, esse mapa. Quando ele veio para a Câmara, em 2018, acredito, iniciou-se uma série de revisões, uma série de adequações para trazer isso mais condizente com a realidade do município, trazer isso mais para o que realmente funciona no município. Então, nós tivemos um cuidado de pontualmente prever áreas que são de interesse do município, também contemplar empresas que já tendo um conhecimento melhor da cidade. Nós contemplamos empresas que já estão instaladas no município há muito tempo, então para essas empresas não enfrentarem problemas futuros quanto ao zoneamento, quanto poder ou não estar nesse terreno. Então, tendo um norteamento principal dessa proposta, nós vamos ter o quê? A BR-101 em todo o seu circuito aqui como zona industrial, então potencializando o desenvolvimento industrial da BR-101. Nós temos aqui na área central da cidade, o que sempre foi muito polêmico era a questão da redução do gabarito, a permanência do gabarito de 8 pavimentos, sendo ampliado até em algumas ruas, que vai potencializar uma verticalização maior. Nós temos uma grande área, essa laranja, que é a zona residencial, então onde hoje nós temos uma consolidação de casas, vai permanecer dessa forma. Nós temos outras áreas que são prevendo um desenvolvimento da cidade também, que é em relação ali à Avenida dos Trilhos, a Avenida Procópio Lima e Manuel Gregório Pacheco, então que está sendo criado ali um corredor de desenvolvimento do município, já está sendo pensado dessa forma, permitindo ali que possa ter essa urbanização da área. Então, foi tomado cuidado para que o zoneamento da cidade fosse zoneamento condizente com a cidade, né? E não uma forma apenas que não levasse em considerações as principais características do município. Então, os vereadores tiveram muito cuidado para, na hora de elaborar as emendas, tentar fazer o plano adequado para o nosso município de verdade, né? Daí aqui nós vamos chegar na lei da outorga onerosa. A lei da outorga onerosa é uma coisa que hoje nós não temos na nossa cidade, que ela é uma permissão, uma compra para tu poder desenvolver mais, para tu poder utilizar mais um terreno. Então, por exemplo, ela vai permitir em alguns zoneamentos da cidade, principalmente os centrais, e que o quê? Que se possa verticalizar mais, desde que o empreendedor pague para poder fazer esse uso, né? Então, eu vou apresentar agora também o nosso quadro de índices urbanísticos. Esse quadro de índices urbanísticos, ele é composto pelo tamanho mínimo dos lotes, né? Tanto de esquina quanto de meio de quadra. Ele é composto pelo número de pavimentos que cada zoneamento permite. Então, se nós vamos pegar, por exemplo, aqui a Zona Mista Central 1, tá? Que ela é uma zona que compreende a maior parte do centro, ali o bairro Elizabeth, uma parte do Cristo Rei, mais semelhante com o que é hoje.
então que já permite hoje a construção de 8 pavimentos, um prédio de térreo mais 8. Com a lei da outorga onerosa, ela vai dizer que 2 pavimentos a mais nesse empreendimento pode ser construído, desde que o empreendedor tenha interesse e pague pela outorga onerosa. Então, é uma forma do município permitir um pouco mais de incentivar também a construção civil, também de permitir um pouco mais de uso dessas áreas, e também de conseguir, como medida compensatória, um valor que vai ajudar no desenvolvimento da cidade. Vale ressaltar que a outorga onerosa ela só é permitida também em algumas áreas dentro dessas zonas. Então, não necessariamente tu vai poder, tem que ser condizente com o tamanho de rua, tem uma série de fatores que são levados, se são ali descritos na lei da outorga onerosa, que vão garantir que não se também tenha um desordenamento nisso. Depois disso, tem a nossa questão dos questionamentos que foram feitos na consulta pública que foi realizada, né? Desses questionamentos foram trazidos pela população algumas situações. Teve o Adailton Marcelino, que ele encaminhou uma situação de que fosse incluído, junto ao Código de Obras, uma lei que em cada prédio com mais de 5 pavimentos fosse fosse executado um elevador com capacidade para uma maca, né? O que os vereadores, nós acabamos por entender é que não é um questionamento que vai ser acatado. Hoje o Código de Obras ele segue muito acompanhando o que diz a normativa do bombeiro, e a normativa do bombeiro é o que rege muito isso. Então, quando tu vai desenvolver um projeto multifamiliar vertical, tu já tem que seguir uma série de normativas, e a forma como o bombeiro direciona esse tipo de salvamento é pela escada de emergência, né, que ela já é preparada para isso. Então, foi decidido o não acatamento desse questionamento para se manter como em consonância com o Corpo de Bombeiros. A empresa JS, ela trouxe um questionamento que os vereadores decidiram acatar em partes, e esse questionamento ele leva em conta o quê? Que em alguns municípios da nossa região, eles começaram a fazer uma redução de área obrigatória nos empreendimentos de parcelamento de solo. Então, hoje no nosso município, nós somos obrigados a reservar 35% da área do empreendimento como área obrigatória. Desses 35%, 7% no mínimo de área verde, 7% no mínimo de área de utilidade pública e o restante de ruas. O que os vereadores, então, acataram dessa proposta é que não vai ser mais cobrado 35%, vai ser cobrado o 14%. Então, área verde e área de atividade pública se permanece como está hoje, e a questão do arruamento, aquele 21%, ele não vai ser mais taxado como exigência, né? Ele vai ser o percentual que der. Deste 14% que é de área verde e área de atividade pública, foi também sugerido uma flexibilização para que não seja mais o 7,7%, mas possa ser um 4% de área pública e o restante de área verde, ou vice-versa, como o empreendimento se conformar melhor. Da mesma forma, foi mantida a APP, as questões ambientais são respeitadas, não foi alterado nada. E vem essa nova emenda, essa nova diretriz para realmente facilitar e ser mais condizente com a realidade da nossa região, né? Teve outro questionamento que foi realizado pela JS Empreendimentos, que é em relação ao calcionamento de lotes, só porque o calcionamento ele não está sendo tratado nas leis que nós estamos discutindo na audiência pública, por isso então nós não vamos debater ele. Ele já está regido pela Lei Complementar 227 de 2023, e então a gente acabou não acatando e não debatendo. Por último, foi um questionamento do Marcelo Coonete, que foi a respeito, para resumir o questionamento, foi uma insegurança jurídica que possa ter entre os loteamentos, os empreendimentos que já estão aprovados e que possam vir a ter modificações. Então, os vereadores concordaram com essa ação em partes ali, eles entendem que tem que ter uma segurança jurídica, né, para o empreendedor, para quem está investindo. E então vai ser desenvolvido um texto um pouco melhor
e vai ficar mais de acordo com, para não ter essa insegurança de depois de aprovado tu não saber se tu vai poder fazer ou não, né? Então, da nossa parte seria isso, um breve resumo, né? Não adianta a gente também tentar explicar parte por parte ali do zonamento, rua por rua, porque vai se alongar e a gente vai acabar não compreendendo o plano por inteiro. Então, a nossa ideia foi trazer assessorar os vereadores para desenvolver um plano diretor, uma proposta que fosse condizente com a realidade do município. Foi trazido aqui uma ideia que não bitolasse o município, conseguisse, como posso dizer, conseguisse assimilar um desenvolvimento coordenado, um desenvolvimento correto, com também não inviabilizando outras coisas que pudessem acontecer na cidade. Também vale ressaltar que esse plano ele começou a ser discutido em 2014. Então, pela lei do Estatuto das Cidades, o plano diretor ele tem que ser revisado a cada 10 anos. Então, teoricamente, nós já tínhamos que estar revisando novamente o plano. Então, se nós formos pegar aquela proposta que foi elaborada e protocolada no início, ela já não é uma proposta que está de acordo com o município, ela já é uma proposta que não atende mais a realidade do município, porque ela é uma proposta de 10 anos atrás. Então, o que foi feito aqui na Câmara pelos vereadores foi muito importante, que foi a adequação daquele plano, considerando tudo que foi levado nele, mas também trazendo aqueles anseios que a comunidade trazia para eles, para poder deixar um plano de acordo. Então, da minha parte era isso, acho que agora abre para as perguntas. Né? Obrigado, Vitor. Então, vamos lá. A gente abre, então, para a segunda parte, que é o espaço para as perguntas. Novamente, friso, a gente tem um espaço total de 45 minutos, e todos aqueles que queiram fazer a sua pergunta, o Guilherme, Gui, por favor, levanta o braço. O Guilherme, ele vai estar fazendo a prévia inscrição. 3 minutos para a pergunta, tempo total de 45 minutos, e quem quiser fazer a pergunta, vira até a tribuna para ficar registrado também. Então, a gente deixa o tempo livre. Isso, tem que fazer a inscrição. Aliás, por favor também, quem vir à tribuna, antes de fazer a pergunta, fala-se o nome e tal, para a apresentação. A quem representa. Boa noite a todos, me chamo Felipe Pacheco, sou cidadão de Sara. A minha pergunta é em relação a esse 14% ali nos loteamentos. Não está específico o que é para a utilidade pública e o tanto que é para a área verde. Né? Eu acharia interessante ali que se tu deixasse 4% para a utilidade pública, como que tu ia construir um prédio em 4%? Por exemplo, por que esses lotes são deixados? Para construir creche futuramente e outros empreendimentos. Então, 4% acho que não seria suficiente, teria que determinar uma quantidade maior. Área verde é tranquilo, mas essa parte de utilidade pública ali, 4%, talvez não dê para construir. Por exemplo, uma creche, uma escola ou até um centro comunitário. Então, na verdade, não é que é 4% de área de utilidade pública. A lei ela vai especificar que são 14% de área pública dentro dessa flexibilização de no mínimo 4%. Né? O que nós acreditamos é que, de acordo com o tamanho do... A gente vai muito também, quando nós fizemos as discussões ali com os vereadores, de adequação aos projetos que são desenvolvidos no município. Então, se nós pegarmos uma escala regional, até quando a empresa fez o questionamento, ela sugeriu que fosse reduzido para 10%, porque Criciúma é 10%. Nós entendemos que Sara comporta, não teria necessidade de, talvez, nesse momento, reduzir para 10%, talvez no futuro, uma outra avaliação. Então, nós mantivemos aquilo que já é cobrado hoje, mas se nós formos analisar dentro do que é a realidade dos terrenos do município, geralmente o que vai acontecer é que não que vai ficar 4% e 10%, mas essa flexibilização ela vai dar margem para que não fique 7,7%, que muitas vezes o que acontece
é que tem áreas verdes dentro de um empreendimento que tu não vai cortar. Então, tu não consegue cortar. Então, essa margem de tu poder deixar um pouco mais de área verde, ela vai permitir que quando tu tem uma vegetação nativa, uma vegetação que seja importante à preservação, tu não tenha necessidade de cortar ela, porque tu é obrigado a deixar mais 7% de área de utilidade pública. Então, dentro da realidade do município, essa flexibilização ela vai permitir que os empreendimentos sejam implantados, levando em consideração a realidade de cada gleba, não uma fórmula geral para tudo, né? Então, na prática, provavelmente esses índices sempre vão ficar bem semelhantes, tá? Geralmente, o que acontece é que, conforme o interesse do município, né, o município, na análise do projeto, ele tem o total direito de também direcionar o que ele quer, né? Então, dependendo do empreendimento, às vezes não tem uma mata nativa, por que a gente vai preservar 7% de área verde? Já está preservando o percentual que existe de APP dentro do terreno, né? E essa possibilidade vai dar ao município a oportunidade, ao invés de ter só 7% de área de utilidade pública, tenha 10% e seja preservado 4% de área verde mais a APP. Então, essa flexibilização é importante para isso, para que cada empreendimento, para cada parcelamento, ele tenha uma condição de ser desenvolvido da melhor forma possível para o município e para a cidade, né? E não só para ser sempre bitolado daquela fórmula. Certo. Daí foi isso que foi considerado. Aí outro questionamento também em relação às ciclovias. Se tem algo especificando algo do tipo? As partes de ciclovias, ele entra dentro da lei do Código do Plano de Mobilidade. Então, aqui na minuta do plano diretor, ele vai direcionar, vai dizer ressaltar que é importante a implantação de ciclovias, mas a determinação de trajetos, de traçados, ele é determinado por uma outra lei, que é a Lei do Código de Mobilidade, que já é existente, já tem a previsão de ciclovias na cidade, mas que, claro que tem que estar sempre numa constante atualização, né? É uma lei de 2016, se eu não me engano. Certo, então seria isso. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. O plano diretor, né, foi bastante discutido, eu acho que contempla, mas a minha pergunta, eu não sei, eu não li todo o plano, não sei se ele está contemplado ou não, na questão dos fracionamentos dos imóveis. Hoje tem muitos imóveis rurais, né, que margeiam as rodovias, né, BRs e SCs, que são transformados de rural para urbano, certo? Ali se instala uma empresa e, às vezes, o proprietário fica com uma parte do imóvel e ele quer que volte para rural ou permaneça urbano, mas eu queria saber se tem um fracionamento mínimo para esse imóvel ficar urbano, certo? Porque, às vezes, é um terreno que ele vendeu parte, a outra parte ele quer que continue, né, de uma forma ou de outra. A gente sabe que o rural, o fracionamento mínimo é 2 hectares, e às vezes ele fica com uma área menor. Ali nesse imóvel, às vezes tem 1 ou 2 proprietários que são herdeiros, e eles não têm intenção de fazer loteamento. Então, a minha pergunta é se foi estudado essa parte do fracionamento dos imóveis urbanos, para que ele possa ter a sua escritura, a sua matrícula com tamanho que pode ser meio hectare, 1 hectare. Essa era a minha pergunta. Obrigado. Senhor, só por gentileza, eu peço que o senhor fale o seu nome e sua localidade, só para fins de desculpa. registro. Não tem problema. Ercílio Jair de Stefano, eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Muito obrigado. Por favor, Vitor. Então, eu estou procurando aqui certinho o artigo, mas ele foi previsto sim, tá? Vai permitir uma instituição de condomínio, vai regulamentar melhor isso, para que dentro dos imóveis rurais possa ter esse tipo de ajuste quando tiver necessidade. Tá? Em relação ali como o senhor estava falando, esse enxugamento do perímetro urbano que foi desenvolvido, que foi feito, foi justamente para não acontecer mais tanto isso. Então, muitas vezes, a gente, como tinha um perímetro urbano muito grande, e uma grande parte desse perímetro urbano nem zoneado era. Então, por exemplo, isso permitia que
em áreas que não são interessantes para o município que se desenvolve um loteamento, por exemplo, porque tu tem que levar toda uma infraestrutura para lá, ou senão, por exemplo, não tem creche, não tem unidade de saúde, então tu cria alguns núcleos urbanos em locais que não tem infraestrutura para ter esse núcleo urbano. Então, essa redução, esse enxugamento do perímetro urbano foi justamente para coibir esse tipo de expansão. E, juntamente com isso, foi incluído na Lei de Zoneamento Solo uma regulamentação para esse tipo de situação quando se tem a necessidade de um parcelamento na área rural. Né? Não que vai ser permitido um terreno de 360 metros quadrados, um loteamento, mas ele regulamenta essa divisão necessária. Eu não sei se foi bem, se eu consegui explicar bem, é na questão do imóvel que foi transformado para urbano. Daí ele fica, nós temos terreno urbano aí com 5 hectares, certo? Só que daí tem mais de um proprietário, daí em condomínio. E a gente sabe que a pessoa quer ter o seu hectare ou meio hectare com a matrícula independente, né? Não condomínio. E hoje a gente só poderia fazer a legalização desse imóvel se tivesse uma rua que o imóvel fizesse frente para a rua. Mas aqui na nossa região a gente tem terrenos com a frente de 50 metros e 1.000 de fundo. Às vezes o proprietário ficou lá atrás e é urbano, e ele não consegue legalizar esse imóvel no nome dele. Então, é só isso que a gente já procurou, né? Mas o plano diretor não permitia isso, então não sei se foi discutido. Eu não sei se é exatamente, eu teria que entender um pouquinho melhor cada situação, mas a revisão ela está prevendo dar uma boa melhorada nessa situação para conseguir regulamentar e auxiliar na hora de ajuste dessa forma. Porque hoje, eu não sei se eu estou me estendendo, hoje aqui no município a gente tem muitas situações aí que acaba saindo um loteamento clandestino, certo? Uma herança, a pessoa ficou com meio hectare, daí ele vende para um, vende para outro com contrato. Isso não legaliza. Eu vou ler o artigo 45 da Lei do Zoneamento, que ela está tratando sobre isso. Tá. Então, ela diz que no artigo 45, o parcelamento de imóvel rural para formação de sítio ou chácaras deverá obedecer às seguintes exigências. No inciso 1, atender às instruções número 17b do INCRA, ou legislação complementar. Número 2, aprovação de projeto do órgão competente do município, atendendo às disposições de lei de parcelamento de solo, com exceção de obrigatoriedade de pavimentação de vias e implantação de redes de água e esgoto sanitário. E aprovar o projeto junto aos órgãos estaduais competentes para a preservação ambiental e a saúde pública. Então, resumindo, vai permitir que sejam feitos parcelamentos, tá? Não vai ser necessário ter uma infraestrutura de loteamento. Esse parcelamento ele vai ser em consonância com a instrução número 17 do INCRA. Então, ele vai ter que ser aprovado pelo INCRA, vai ter que ser aprovado pelo município. O município vai ter o direito de, talvez, exigir algo que tenha necessidade, mas, em tese, ele está regulamentado agora. Vai ficar mais fácil para resolver isso. Ok. Muito obrigado. Pessoal, só volto a frisar mais uma situação. O tempo de pergunta é delimitado por 3 minutos, tá? Se estender um pouquinho, 30 segundos, ok. Só não vamos estender muito, até porque a gente tem pouco tempo para saber também dar as respostas, né? Boa noite a todos. Sou Joacir Sérgio Casagrande, cidadão estarense, não moro aqui, mas tenho algumas propriedades aqui no município. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao plano. A primeira delas, a gente tem um terreno ali no bairro Dembosque, que tinha sido afetado por uma lei de 2017, se não me engano, que não obedeceu aos requisitos legais e o Ministério Público tornou ela inconstitucional, e até não observei aí quando você falou, Davi, se ela está sendo revogada agora nesse plano diretor, ficou já citado a revogação dela ou não, porque tem um compromisso do município em fazer a revogação dela mediante a promulgação do plano diretor. E eu não prestei atenção nesse detalhe. E aí eu queria entender um pouquinho, Vitor, esse terreno nós fomos afetados por aquela lei que ficou inconstitucional e a gente não conseguiu fazer alguns empreendimentos que a gente queria fazer com ele. Nesse momento, eu estou vendo que ali
está vindo a área urbana até próximo ao nosso terreno, aí interrompe, vira área mista, diversificada e passa a ser área urbana novamente. Quer dizer, fiz um sanduíche aí no meio. Então, estou sendo penalizado duplamente. Primeiro, que eu não podia fazer anteriormente, porque tinha uma lei que era inconstitucional, mas que eu não me permitia. E agora, provavelmente, tem alguma razão para tornar aquela área como área mista diversificada. Qual seria essa razão de a gente ter essa área mista diversificada numa área sanduíche? E o que eu posso fazer enquanto área mista diversificada em termos de empreendimento ali? Qual a dimensão dos terrenos e como eu posso utilizar ela? O senhor está questionando essa área aqui em cima, né? Seria essa parte aqui, né? Mais ou menos aqui. Olha, no mapa eu sou muito ruim. Ó, aqui é a rodovia Vadislau den Bosque. Então aqui está o combo atacadista. É o vizinho da É. E acredito que a Golden deve ficar mais ou menos por aqui nessa parte. O que aconteceu nessa situação? Quando foi desenvolvido o projeto pela Via Urb, chegou aqui na Câmara de Vereadores, toda essa área aqui, tá, ela se tornaria como área rural. Então, até aqui, da rodovia Vadislau den Bosque, até na divisa com o Morro da Fumaça, seria tudo como zona rural. O que em conversa com os vereadores foi debatido é que se tu deixa como rural, acabou, é só rural. Então, tu tem alguns serviços, algumas prestações de serviço, algum comércio, alguma empresa de pouca incomodidade que tu pode desenvolver nela. Mas o foco principal é a atividade rural, né? Então, dentro dos vereadores, quando foi debatido, foi entendido que o quê? A rodovia, como ela tem um eixo importante para o desenvolvimento de empresa, para o desenvolvimento da cidade, foi mantida uma faixa de ZMD. Essa faixa ela vem desde aqui do anel viário no Presidente Vargas, vai contornando, vai deixando adequadas as empresas que tem aqui. Ela vem depois aqui pela rodovia estadual, trazendo aqui como ZMD. E por que o do sanduíche que o senhor falou? Essa área aqui não está aparecendo porque eu não tenho parcelamento ainda no cadastro, mas tudo isso aqui já está loteado, né, que é a lateral. Essa outra região aqui, ela já está inteira parcelada também, certo? Então, o que foi pensado? Não adiantava deixar esse núcleo aqui como uma zona mista diversificada, porque tu ia criar um conflito de tu ter um loteamento residencial, mas ao mesmo tempo, como uma zona mista diversificada, o cara pode comprar o terreno do lado da casa do morador e fazer uma empresa ali que a zona mista diversificada vai permitir. Então, foi pensado o quê? Esse trecho urbano que está consolidado, que tem em torno de 3 a 4 loteamentos ali feitos, que é naquela regiãozinha da igrejinha da Linha Anta, permaneceu como zona residencial. Ele contorna, se o senhor pegar no satélite, o senhor vai ver que ele contorna certinho ali a área que já está loteada. Então, ele não permite desenvolvimento de novos loteamentos, ele só permite permanecer o que existe ali. E daqui, do último loteamento para cá, aqui nós temos aquele loteamento Jardim das Palmeiras, se eu não me engano, que é o último núcleo urbano que tem ali. E daí, direção para cá, esse núcleo foi deixado reservado realmente para o desenvolvimento de empresas e serviços, né? Então, esse novo zoneamento, ele é o zoneamento misto diversificado, que ele permite lotes, deixa eu só aqui na tabela de índices, nós temos aqui a ZMD, então todo o enquadramento dele é esse. Ele permite lotes de 900 metros quadrados no mínimo, e com testada mínima de 30, lote de esquina também de 30, de 900. Ele vai permitir um gabarito de térreo mais 3, podendo ser, por outorga onerosa, chegar a 6 pavimentos, térreo mais 5. Então, ele vai dar uma trancada no desenvolvimento de loteamento residencial, né? Mas ele vai potencializar para o que está a vocação da rodovia, que seria mais para o desenvolvimento de empresas e comércio. Agora, nesses lotes que você fala que dá 900 metros de área, ele pode ser usado para residencial?
ele vai permitir uso residencial também. Ele não bitola para o uso não residencial. Eu não sou obrigado a manter ele nem 100% para comercial e nem 100% para residencial. Não, é que assim, ó, ela é uma zona mista diversificada, né? É uma zona que permite residência, mas permite empresa. Ela não é uma zona industrial. Então, ali, nesses zoneamentos, se a gente pegar a tabela de nível de incomodidade, ela vai permitir empresas com nível até o N3. O N3 vai ter estudo de impacto de vizinhança, vai ter uma série de fatores. Então, ela vai permitir que se instale ali uma empresa, um comércio, uma prestadora de serviço que seja um pouquinho mais incomodativa que uma outra, que tenha numa zona residencial, mas, ao mesmo tempo, ela não impede que o cidadão que tem o terreno ali possa construir a sua casa. Então, ela faz esse mescla para não é uma zona industrial, mas também não é uma zona predominantemente residencial. E eu, como proprietário, Casa Grande. se eu for fazer um Casa Grande, por empreendimento... favor, eu posso te dar mais 30 segundinhos, aí o senhor Tá. faz pergunta. E questão É bem só- específica, o senhor, às vezes, depois da audiência, até para dar espaço para todo mundo falar, pode estar perguntando. É só para especialmente. clarificar, como proprietário ali, eu sou obrigado a ter uma parte para comercial e uma parte para residencial, ou eu posso usar ela toda com um Não. conceito único? Não. Ela vai dizer que o senhor pode fazer um parcelamento. Se o senhor for fazer um parcelamento, o terreno tem que estar 900 metros quadrados de área mínima. Ela não vai dizer que esse terreno tem... O que vai dizer, o que pode ser funcionar naquele terreno, é depois uma consulta prévia com o cara perguntando se ele pode instalar ali uma fábrica de plástico, ou uma oficina mecânica. Ele vai saber se na tabela de nível de comodidade permitir o zonamento, ele vai poder abrir. Ok, obrigado. Hein? Tem mais perguntas, Gui? Então, deixa eu ver aqui. Vamos dar mais uns 4 minutos. Perguntar se alguém quer se manifestar. Não? Então a gente passa para a próxima etapa, que agora fala dos vereadores. Cada vereador tem até 3 minutos para fazer o uso da tribuna, para fazer seu questionamento e tal, ou qualquer observação sobre o plano diretor. Fica aberto. Boa noite, presidente. Boa noite, Davi, presidente do plano diretor. Boa noite a todos. Meu nome é André, vereador André. Só queria fazer uma colocação no artigo 42, aliás, desculpa, no artigo 51, quando da instalação das caçambas estacionárias no município de Sara, que tem uma redação aqui que nós eu entendi, né? Como já trabalhei nessa área, entendi que ela fica muito... onde possuir a faixa refletora da caçamba, ela vai ficar só em 2 lados. Então, a gente redigiu aqui uma emenda onde essa faixa refletiva vai ser usada nos 4 lados da caçamba. Então, vai ficar melhor para o cidadão, né, o motorista ver, o cidadão ver a faixa refletiva e até mesmo a caçamba. Então, eu gostaria de entregar essa emenda ao presidente. André, obrigado. A comissão de tramitação vai estar se reunindo amanhã, mas segundo o que a gente conversou, não vai ter problema nenhum. Eu te posiciono logo amanhã no início da tarde, tá? Antes da apresentação do substitutivo que vai seguir a plenária. Se tiver mais algum vereador que queira fazer uso da palavra. Então, declaro encerrada a reunião. Antes de mais nada, queria agradecer aos vereadores que compõem a Comissão de Tramitação e Análise, o vereador Edson, a vereadora Silvia, o vereador Itamar, o vereador Jairo. E o plano diretor da cidade é uma ferramenta, eu sempre falo, uma ferramenta de trabalho que planeja a cidade, organiza a nossa cidade. E nosso plano diretor é muito antigo. Então, já deveria ser até em fase de atualização. E o plano diretor atualizado possibilita com que a nossa cidade cresça de forma organizada. Obrigado, presidente, e segue as tuas palavras para encerramento. Então, mais uma vez, boa noite a todos, né?
Como todo mundo sabe, o plano diretor é um marco aí do nosso mandato e do mandato de cada vereador que está aqui ao nosso lado nessa legislatura. Penso que é importante para o município e foi muito bem elaborado, Vitor, parabéns, tá? Muito bem elaborado mesmo, parabéns pelas tuas explicações, né? E obrigado, né, agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje e seguimos em frente para que o plano diretor, enfim, seja aprovado no município de Sara. Boa noite e muito obrigado a todos.